Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Hoje eu tenho uma palavra e uma explicação especial para você. Fique até o final. São 15 minutos em que nós vamos ouvir a palavra do dia e fazer a nossa oração para começar este domingo na presença de Deus. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre uma prática que todo cristão deveria fazer de tempos em tempos. Eu estou falando sobre o jejum. Existem algumas práticas, existem algumas disciplinas que nos ajudam a fortalecer a nossa fé. A leitura da palavra é uma delas. Todas as vezes que nós lemos a palavra, nós nos enchemos da presença de Deus, da direção de Deus, até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, meditar nas Escrituras é uma disciplina espiritual. A oração é uma outra disciplina, uma outra prática que nos ajuda em nossa espiritualidade. E o jejum também. Só que muitas vezes o jejum é deixado de lado. As pessoas não sabem como jejuar, não sabem a importância de um jejum, e é por isso que durante esta semana inteira eu quero falar sobre jejum. Vou falar hoje, vou falar amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a semana inteira eu quero falar aqui no devocional sobre essa prática que todos os heróis da fé praticaram. Moisés jejuou, Elias jejuou e o próprio Senhor Jesus Cristo também jejuou. Então, durante essa semana eu quero falar muito sobre isso, mesmo porque nós vamos começar na semana que vem um período de 21 dias de jejum e oração. Eu quero que você prepare desde já ou um pano de saco ou uma roupa velha. Nos próximos dias eu vou explicar mais sobre isso. Essas coisas não serão coisas mágicas, místicas, que terão poderes sobrenaturais. Não, não é isso. É porque no passado, muitas vezes, quando as pessoas queriam fazer um jejum, elas usavam ou uma roupa velha ou então um pano de saco, que era símbolo de humilhação. Nenhum jejum é tão forte quanto esse, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós chegamos numa situação em que nós reconhecemos que não temos força, talento, capacidade, habilidade para resolver aquilo. Então a gente decide jejuar para chamar a atenção de Deus, para dizer: Senhor, eu não tenho forças para lidar com isso, mas eu quero me humilhar diante de Ti, eu quero me humilhar diante da Tua presença e colocar essa causa diante do Senhor. É o que nós vamos fazer nos próximos dias. Então, fique ligado aqui no devocional, fica ligado no grupo do WhatsApp, porque nós vamos falar mais sobre isso. Eu não sei se eu dei bom dia. Não dei bom dia, não? Dei, né? Mas se eu não dei, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Pedidos de oração você pode colocar aqui. Deixa o like, compartilhe. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Antes de fazermos a leitura, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, nos dê o entendimento certo dessa palavra que vamos ouvir e que o nosso coração esteja preparado desde já para este tempo de consagração, de humilhação que vamos viver. Vamos nos humilhar perante o Senhor. E eu creio que aquele que se humilha é exaltado. É o que faremos. Então nos ajude a entender melhor sobre o jejum, que essa semana possamos compreender o que é esse jejum e como fazê-lo, para que, uma vez que possamos entender isso, possamos fazer da forma certa e o Senhor vai se agradar de nós. Pai, eu apresento este domingo em Tuas mãos. Abençoe os cultos que teremos presencialmente em Guarulhos e o culto online também aqui em nosso canal. Que seja um dia de transformação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja.
Gente, é muito importante quando você deixa o like. Isso nos ajuda demais. Deixa o like, deixa a curtida, o joinha, compartilhe com alguém. Aproveito para lembrá-los que hoje é dia de culto. Eu estarei pregando em Guarulhos hoje. Consegue chegar em Guarulhos? Então vem. 9 horas da manhã eu estarei na Avenida Salgado Filho, número 517. Tem escolinha para as crianças, tem estacionamento gratuito. Vem, 9 da manhã daqui a pouco. Não consegue chegar aqui? Fica tranquilo. 6 da tarde, culto online aqui em nosso canal. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Perceba que quando Jesus fez esse jejum de 40 dias e que ele foi tentado por Satanás para quebrar o seu jejum, veja que Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Ele já tinha sido revestido pelo Espírito, é o que está escrito aqui. Jesus cheio do Espírito Santo. Então, eu te pergunto, por que Jesus foi jejuar? Se ele já estava cheio do Espírito Santo, se o Espírito de Deus já havia o revestido, por que ele foi jejuar? Para quê? Aí a gente tem que ler o final dessa história para entender. Aqui no capítulo 4 fala desse jejum que Jesus fez, ele foi tentado, ele prevaleceu, no final ele teve fome, e aí no versículo 14 diz: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Poder. Diga comigo, poder. Veja que uma coisa era antes do jejum, ele era cheio do Espírito Santo. A presença de Deus estava sobre ele. O cuidado de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Sem jejum nenhum. Mas, depois do jejum, ele estava cheio do poder. E por toda aquela região se espalhou sua fama e ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Foi a partir dali que Jesus passou a operar milagres. Jesus não operou nenhum milagre antes do jejum de 40 dias. O que a gente entende com isso? Que aquele jejum que ele fez trouxe para o seu ministério poder. Não a presença de Deus, ele já era cheio da presença de Deus, ele já era santo, ele já era Deus, ele já era perfeito, sem jejum nenhum. Mas através daquele jejum, aquele tempo de consagração, aquele tempo de santificação, de renúncia que ele fez durante 40 dias, ele foi cheio de poder. E aí, a partir dali, paralíticos começam a andar. Leprosos são purificados, endemoniados são libertos, doentes são curados, cegos passam a enxergar, porque agora o poder de Deus estava sobre ele. O jejum, dentre tantas outras coisas, ele traz isso para a nossa vida. Ele traz o poder de Deus, poder para viver milagres, poder para que através de nós milagres aconteçam. E é por isso que nós vamos começar esse período de jejum. Não é apenas para que sejamos cheios do Espírito Santo, porque eu creio que a grande maioria já é. A grande maioria que faz o devocional aqui, você já é cheio do Espírito Santo. Você não é uma pessoa mais possessa por espíritos malignos. Não. Você já é uma pessoa que tem a presença de Deus sobre a tua vida. Mas nós também queremos viver e experimentar o poder de Deus. Sabe? Coisas que estão travadas sendo destravadas. Pessoas da nossa família sendo curadas. Isso é poder. Pessoas que nós estamos lutando há muitos anos pela conversão se convertendo. Isso é poder. Vendo a nossa casa sendo transformada, tendo paz em nossa casa. Isso é poder. Vendo familiares nossos pegando nojo do vício, se afastando da vida errada. Isso é poder. Poder. O poder do Espírito Santo. Nós queremos viver esse tempo de milagres. Milagres não são as coisas mais importantes que Deus tem a nos oferecer. Você nunca vai me ouvir falar isso. Porque a salvação,
o perdão, a reconciliação do homem e Deus, isso vale muito, 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 muito mais do que uma porta de emprego aberta, um familiar livre das drogas, você ganhando dinheiro, uma causa na justiça que saiu. A presença de Deus está acima dessas coisas. Mas essas coisas, elas também estão incluídas no propósito divino. Esse é o poder de Deus. Veja que Jesus salvava, Jesus pregava o arrependimento, o reino dos céus, mas ele operava milagres. Ele operava milagres. Eu creio em milagres, gente. E eu quero viver esse tempo de milagres nesses 21 dias que nós vamos fazer de jejum e oração, começando na semana que vem. Prepare-se. Fique ligado aqui nos devocionais essa semana, porque eu quero falar mais sobre o jejum e quero explicar sobre o jejum. É um período de algumas horas que você vai ficar sem comer. Não é o dia inteiro. Não são 21 dias sem comer, pelo amor de Deus. Algumas horinhas que você vai ficar sem comer durante o dia e vai fazer a oração comigo todo dia, aqui no devocional, à noite, na oração da noite, porque nós vamos nos humilhar diante de Deus. Por isso que essa oração, como eu disse, você vai fazer a oração sem brinco, sem maquiagem, uma roupa velha ou então com um pano de saco, simbolizando esse momento de humilhação diante de Deus. Jesus se humilhou, foi para o deserto, 40 dias sem comer, mas ao final os anjos vieram servi-lo e ele saiu dali cheio de poder. É o que nós vamos buscar nesse período de jejum e oração. Fique ligado nos próximos devocionais, cultos online. Hoje tem culto, eu estarei pregando em Guarulhos, como eu já falei, e no culto online de hoje eu quero falar mais sobre isso. Tá? Deixa o like, compartilhe e agora é momento de oração e que nós possamos experimentar, sim, ser cheios do Espírito Santo, como Jesus era cheio, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, mas que nós também sejamos cheios do poder, que possamos viver milagres em nossa vida. Vamos orar agora. Senhor Jesus, obrigado por nos esclarecer o que é um jejum e para que serve um jejum. Eu creio que a grande maioria que faz esse devocional já é cheia da tua presença, já tem o teu espírito, já tem o teu cuidado sobre a vida dele. E nós te agradecemos por isso, porque nada é mais importante do que isso. Obrigado, Senhor. Mas nós também queremos ser cheios do poder do Espírito. Queremos ser cheios do poder do Espírito Santo. Queremos viver milagres. Queremos viver o sobrenatural, um tempo de cura, um tempo de libertação, de restauração. Queremos viver milagres em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida profissional, em tudo, Senhor, em tudo. Queremos viver esse tempo de milagres. Pai, obrigado pela tua presença em nós. Obrigado pelo teu Espírito em nós. Nós te agradecemos por isso. E pedimos que possamos viver um tempo de milagres. Tem muita gente que está orando agora comigo e que precisa muito de um milagre em sua vida profissional, porque as coisas estão travadas para ela, estão amarradas. Senhor, abra as portas para nós. Quem tem causa na justiça, quem tem familiar doente, Jesus, cada nome que foi colocado aqui abaixo, nós consagramos a Ti, apresentamos a Ti essas vidas, essas pessoas. Vai quebrando, Senhor, toda a força de Satanás, vai despedaçando todo o peso, todo o jugo, toda a carga que Satanás e seus demônios colocaram sobre essa gente, que isso seja quebrado e repreendido em nome de Jesus Cristo, que sejamos livres e que possamos viver um tempo novo nesses próximos dias que vamos clamar por isso. Abençoe este domingo, abençoe os dizimistas do amor que transforma, abençoe as pessoas que estão em tratamento médico, que estão sentindo dores agora. Consagramos tudo a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê nisso e concorda, diga amém, amém e amém. Que assim seja. Amém. Eu creio nessa oração. Gente,
Que o seu domingo seja uma bênção. Quando você estiver com a sua família hoje, que você transmita luz para eles, que você ilumine eles. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Deus te abençoe. Nos vemos hoje ainda, seja no culto presencial ou no culto online. E prepare-se. Essa semana inteira eu quero falar sobre o jejum. Semana que vem vamos começar um período de jejum aqui no canal. Você topa? Vem comigo? 21 dias de oração e jejum? Tá dentro? Então já era. Deus abençoe. Bom dia.